Olá pessoal, tudo bem? Hoje com o segundo podcast, Gloss Podcast, e aqui é a Michele, então vai falar sobre o projeto Mulheres em Movimento. Conta aí, Michele, para nós aí, para o nosso público, sobre o que é esse projeto Mulheres em Movimento. Olá pessoal, bem feliz mais uma vez aqui no nosso segundo dia do podcast, né? Segundo dia, que é a segunda semana, na verdade, né? Então, para quem não sabe, né, eu já trabalho com mulheres há quase uma década. Então, trabalho como coach, como mentora. E aí eu fui fazendo hoje faço psicologia, fui fazendo várias formações, entre elas programação neurolinguística, análise de perfil comportamental, curso de tudo que tu imagina. Fui produtora de eventos bastante tempo, então sei produzir um evento hoje do zero até o sucesso, digamos assim. Então, foram muitas formações, muito conhecimento adquirido, muito curso online, muito curso presencial. E aí também dei muitas palestras, muito workshop, criei muitos cursos, mas eu percebia que essa questão da ética em mim ela é forte, sabe, Márcia? Então, eu percebia que não dava para eu falar alguma coisa que era coach, sendo que não era. Eu gosto de separar as coisas para ser justo, porque um valor meu é a justiça. Então, eu não acho justo eu falar, Márcia, isso aqui é coach, e começar a inventar coisa que não é. Mas eu tinha essa necessidade de levar muito mais conhecimento para essas mulheres. Então, eu pensei assim, eu preciso criar algo onde eu possa ter a liberdade de colocar dentro desse método todas as ferramentas que eu acredito que são importantes. Indiferente de ser de coach, de ser de PNL, de hipnose clínica também, porque eu também fiz formação em hipnose clínica, fiz coach quântico com o Dr. Wallace Lima. Então eu queria trazer tudo isso de uma forma simples e objetiva. E aí eu pensei, vou criar um método. E aí criei o Mulheres em Movimento. Então já desde 2016, na verdade. Tá, e Mulheres em Movimento, o que o foco maior, o propósito maior de Mulheres em Movimento? Como é que surgiu Mulheres em Movimento? O nome Mulheres em Movimento, na verdade? Eu sempre na oração, pedindo para Deus orientar, e eu falei, Senhor, me dá um nome. E aí eu sempre estudei muito, eu sou amante da física quântica, na verdade sou apaixonada por física quântica. Mas uso mais para minha vida, assim, não fico explicando e dando muito sobre física quântica. E aí eu entendi que todo movimento que a gente faz na nossa vida, ele tem um retorno. Então, quanto mais assertivo esse movimento, mais consciente ele é, essa atuação, essa tua atitude, melhor vai ser a resposta que vai vir para ti. E aí, Mulheres em Movimento, eu vejo muitas mulheres estagnadas. E eu fiz muitos movimentos da minha vida para hoje me sentir realizada. Claro, eu tenho novos objetivos e sempre terei, porque é do ser humano, está sempre galgando, né? Novos patamares e novos níveis, mas eu sou realizada hoje. E então, eu achei muito bacana esse projeto, esse nome Mulheres em Movimento. Além desse projeto, você escreve também sobre Mulheres em Movimento? Existe um livro, um e-book, alguma coisa? Na verdade, dentro do Mulheres em Movimento, ele é um treinamento voltado para mulheres. Então, dentro do treinamento é que tem lá todo o material de apoio que eu mesma preparo. E tem lá e-books, tem apostilas, tem apostilas, tem e-books. Eu gravo os áudios de meditação também para elas, enfim, vários bônus que eu trago. Trago também parcerias convidadas. Então, nesse Mulheres em Movimento, por exemplo, vai ter bônus 2 aulas, que é com uma especialista em educação financeira, que já foi minha mentoranda. Ela é advogada, ela é contadora lá em Floripa e hoje trabalha só também com treinamento voltado para a educação financeira. E uma outra especialista também, que foi também aluna minha de coach e do Mulheres em Movimento também, que é a Josi Elias, lá de Criciúma, que é empresária e também é consultora de imagem e estilo. Então, nesse vai ter esses 2 bônus, além das minhas 8 aulas. Então, eu trago muita coisa boa. Eu trago para dentro do Mulheres em Movimento sempre aquilo que eu acho que é de mais atual
que a mulher precisa saber, a mulher precisa estar atenta àquilo ali. Então, eu criei todo esse passo a passo, principalmente de tudo que eu precisei entender. E tu tens interesse de fazer com que assim, esse treinamento se transforme em curso? Porque tu sabe que a plataforma buscando curso pode colocar na plataforma e isso também se propagar para... Eu comecei com Mulheres em Movimento em 2018, se não estou em erro. E aí eu levei para várias cidades do Brasil. Esse agora é o 9.0, seria o 10, mas tinha o presencial que era para ser na pandemia. 9.0, sim. Porque foram 9 edições, né? Foram edições. Já estou na 9 edição. Na verdade era para ser a 10ª, isso que eu estou te falando. Daí eu aluguei a cabana, que era Mulheres em Movimento na cabana presencial. Só que daí foi justamente em março do ano passado, quando começou a pandemia. E a cabana está alugada até hoje lá esperando, né? Mas eu prefiro esperar passar realmente, porque quando é imersão presencial, tem várias dinâmicas, várias vivências, que precisa estar mais próxima uma da outra ali. E aí, por causa da pandemia, não tem essa permissão, então eu prefiro esperar. E aí hoje eu faço ele online. Então, sim, respondendo a tua pergunta, ele vai se tornar também algo onde várias pessoas vão poder assistir, porque vai estar gravado. No futuro eu vou fazer ele online. Hoje ele é ao vivo, na verdade, né? Eu dou as aulas ao vivo ali para elas, mas esse ano ainda ele vai se transformar em 100% online. A pessoa pode assistir quando quiser, adquirir o curso. Então, o que eu trago dentro, né, Márcia? Eu acredito hoje muito, falo por mim, de experiência própria, que a mulher precisa ter autoconhecimento, inteligência emocional, né, saber se liderar, ter clareza do que ela quer, o que ela não quer para a vida dela, saber como fazer um planejamento simples, mas ter um planejamento, descobrir quais são as suas crenças limitantes, o que bloqueia ela. Acredito também que precisa aprender a vender, muito importante. O que seria de mim se eu não soubesse vender? Eu falo muito... Na verdade é um produto, né, Michele? Não deixa de ser, né? É um produto, né? Mas não só nesse sentido que eu digo que eu não saberia vender, mas em Portugal, por exemplo, eu comprei meu primeiro apartamento porque eu vendia lingerie, trabalhava fora, vendia mais um bolo. Então, o que seria de mim sem as vendas? Então, eu acredito que a mulher precisa aprender a vender, porque hoje, mais do que nunca, nós estamos na era digital. Nunca fomos tão digitais como hoje. Nunca fomos tão tecnológicos, né? Tecnológicos, é isso. Quem é que não tem nenhum celular, quem é que não tem smartphone, quem é que não está ligado na internet para... As crianças já nascem com o dedinho assim, né? Verdade. Então, hoje, o boca a boca já não é mais suficiente, né, Márcia? É preciso tu expor o teu produto, fazer uma live... fazer um vídeo mostrando, entende? Saber que venda, ela vem de um relacionamento. Quanto mais tu se relaciona, tu faz a pessoa ter segurança naquilo ali. Enfim, então eu acredito que são coisas que a mulher precisa aprender hoje em dia. Então, dentro do Mulheres em Movimento tem tudo isso. E assim, isso é importante porque eu vejo que, por exemplo, eu que estou aí na frente de projetos, trabalho como professora, estou aqui, né, também com esse projeto do Gloss Podcast, mas eu sinto que há uma necessidade muito grande de poder ter essa desenvoltura, de poder falar, de buscar essa base de conhecimento. Eu não sei o que faz com que a gente fique travada, com que a gente fique, às vezes, tu tens pensamentos, ideias para falar, mas algo te bloqueia, sabe? Então, eu acho que essas mentorias, elas nos ajudam muito, porque a gente descobre o que nos bloqueou lá na infância, enfim, né? Exato, perfeito, porque assim, é justamente essa linha de raciocínio que vem Mulheres em Movimento. O que acontece, Márcia? A pessoa diz assim, Michele, eu não sei vender. Tá, ok.
mas tu não sabe porque tu não tem a técnica, ou porque tu não tem autoconfiança, ou porque tu tem vergonha e medo de levar um não, e tu leva aquilo como se fosse uma rejeição, aí tu acha que é uma humilhação. O que está por trás do, eu não gosto de vender, eu não quero vender, eu tenho vergonha, tenho medo de vender. Então tem algumas coisas que precisam ser curadas por trás. Mas para pensar, se tu sabe vender, tu nunca passa trabalho. Tu faz um bolo, tu vende, tu faz qualquer coisa, tu ganha dinheiro. Tu ficou desempregada, tu sabe vender, tu pega algum produto e vai vender e vai ganhar teu dinheiro. Tu não passa apertado. E falar, por exemplo, também, essa questão de falar em público, falar para as câmeras, falar também é algo que precisa... Sim. O que eu acredito? Talvez, assim. Ou tem pessoas que já nascem com esse dom, né? De falar em público, que não tem vergonha, que parece que sai a coisa assim, à vontade. Mas será que todas as pessoas que têm vontade não conseguem porque tem um bloqueio? Alguma coisa que faz com que impeça a pessoa de estar ali falando aquilo que ela tem aquele conhecimento, mas ela não consegue colocar para fora? Eu acredito que tem várias coisas que estão linkadas, tá? Sim. Acredito primeiro que tudo é treinável. Quanto mais nós treinamos, primeiro, tá? Mas eu vou falar em outras coisas. Tá. Tudo que nós treinamos, quanto mais a gente treina, mais a excelência a gente chega, tá? Hoje, até essa semana eu ouvi, o que separa as mulheres das meninas? Treinamento. A mulher que treina, ela vai se tornar uma expert em alguma coisa. Ela tá buscando. Tem isso. Michele, alguém nasce com dom? Sim, pessoas, Silvio Santos, ele tem o dom da comunicação, e eu fiz numerologia, na numerologia ele tem 3, 5, o 5 é muito da comunicação. Tem pessoas que têm o dom, mas se tu já cresce num meio onde teus pais se comunicam bem, a Laura, por exemplo, minha filha, ela aparece nas lives, ela não tem vergonha de falar com as pessoas, ela é super desenvolta. Até hoje tinha alguém comentando sobre isso comigo. Mas a Laura, desde pequena, eu dou o microfone na mão dela, porque eu entendo que uma mulher no futuro, quanto mais ela se expressa, quanto mais ela fala em público, melhor vai ser para ela. Se ela quiser dar uma aula, se ela quiser expor o produto dela, o serviço dela, ela não vai passar essa dificuldade. Então, já é algo que já vem treinando ela desde criança. E eu já vejo, assim, uma grande dificuldade para mim, sabe, de expor. Mesmo eu sabendo, conhecendo o assunto, eu tenho dificuldade de colocar o assunto diante de câmeras, diante de plateias. É algo que parece que chega aqui assim... E não sai, sabe? Bloqueia. Mas eu também tinha no começo, normal. Eu acredito no treino, sabe? Sim, se tu tem vontade, se tu tem vontade, tu consegues. Porque daí tu começa a fazer o treinamento, começa a se acostumar com aquilo ali. E quando tu vê, tu já tá expert. É verdade? Mas se tu tens vontade, tá? Mas essa questão assim de bloqueio, acho que é bem inerente, sabe, na vida de muitas mulheres. Sim, muitas mulheres. Então, Márcia, eu penso que, tá? O treino ele vai ajudar muito, tá? Tu ter conhecimento da técnica também te traz segurança, porque uma coisa é tu saber não fazer, mas tu sabe, e a qualquer momento te dá um start, tu começa a praticar aquela sabedoria que tu tem, porém tu não pratica. Outra coisa é tu não ter aquele conhecimento e continuar errando, porque tu nem sabe que existe aquilo ali. Certo. Então a técnica, o conhecimento te traz essa segurança, mas o que acontece? Todo ser humano, em algum momento da vida, ele foi rejeitado, né? A gente já estuda isso na psicologia. Sim. Então, o medo da rejeição, né? O medo, o que vão falar, e se der branco, e se eu errar, e se, né? Vão rir de mim, eu vou passar humilhação, eu vou passar vergonha, não vou ser aceita, vão falar de mim, não vou me aceitar. Então, inconsciente, às vezes, é esse medo da rejeição, medo de ser criticado. Então, todos nós, seres humanos, em algum momento da vida, a gente já passou por uma rejeição, né? E esse medo, ele continua. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Tu acredita nisso? Acredito. Do que a morte, do que falar em público, pode me dar um tiro. Então, assim, eu acredito também que quanto mais a gente tem um propósito, melhor é. Porque, por exemplo, assim, eu comecei a fazer vídeos em 2016. Tá? Já tem uma Na época eu tinha o Café Lisboa ainda e estava trabalhando com mulheres, aí eu comecei a fazer vídeo. No começo, né, se tu for ver os vídeos lá de antigamente, de hoje, não tem nada a ver.
Nada, claro. Até o cabelo, não tudo, só né? essa parte física, mas a forma como se expressa, a segurança, a dicção, conhecimento, é todo um conjunto, né? Mas o que acontece? Se eu não tivesse autoconhecimento, eu não tinha trabalhado amor próprio e autoestima. Isso conta muito. Para não dizer 100%, talvez, porque né, tem outras coisinhas, técnica, enfim, mas é 90%. Mas eu acredito assim que a gente fica, acho que pecando o tempo todo, porque a gente fica se autoavaliando. Às vezes as pessoas estão curtindo a tua fala. Sim, mas aí sim, a gente está falando e está se autoavaliando o tempo inteiro. Mas será que estou falando certo? Mas o problema não é se autoavaliar, até porque eu me autoavalio até hoje e preciso me autoavaliar. O problema é se autocriticar, entendeu? Porque auto se avaliar tu precisa, tanto que eu eu escuto de novo os meus vídeos, eu ouço de eu falei muito da próxima corta os né. Então, eu avalio os meus vídeos, eu avalio a minha fala e te confesso que muitas vezes eu fico ali ouvindo como telespectador e eu fico sorrindo para mim mesma. Eu fico imaginando que quem está ali é uma outra pessoa, eu gosto de mim, eu me amo, então eu fico ali com carinho e eu converso com essa Michele, né? Como se fosse uma outra pessoa. Tá, Michele, assim, eu não sei você, né? Mas às vezes eu vou mandar um áudio para alguém. Um áudio, 2, 3, eu já mandei áudios pra ti esses dias, que botou lá, como é que é? Meu Deus, 500 horas de áudio. 500 horas de 5, um de 2, um de 4, um de 3. Eu tava dirigindo também. Aí depois eu escuto tudo de novo. Tudo de novo que eu falo. Alguns eu escuto. Gente do céu. Não todos, eu alguns. Repito tanto. Alguns eu escuto para ter a certeza se eu fui assertiva. Ai, como eu tenho bastante dificuldade assim. Eu acredito que é isso, sabe, Márcia? Quanto mais autoconfiança tu tem, mais autoestima. Eu conheço pessoas que não gostam da sua própria voz. Eu não acho normal. Eu acho que essa pessoa ela não trabalhou ainda aceitação, amor próprio, enfim. Sim. Então, já é um caminho. Então, tudo começa do autoconhecimento, da aceitação, da autoestima, para você ter autoconfiança e treinar, seja aquilo que você queira. Agora, se você tem tudo isso e tem mais as técnicas de vendas, de comunicação, tu vai embora. Não tem como tu não alcançar o que tu quer, porque tu tá com tudo na mão. Tu tem as habilidades necessárias que a mulher precisa ter hoje para realização pessoal e profissional. É maravilhoso poder assim, se expressar de forma inteligente. Né? Poder saber colocar as palavras certas. Mas isso também vem da leitura, amiga. Da leitura? Da leitura. E eu sou preguiçosa. Não é que eu não gosto de ler. Mas tu ainda lê bastante, que eu sei que tu lê. Não é que eu não gosto de ler. É que parece-me que assim, eu tenho que ter aquele tempo e o meu tempo é corrido para muita coisa, sabe? E aí eu não consigo parar. Às vezes eu começo um livro e não termino de ler um livro, né? Então fico eu ali... tem essa dificuldade de leitura, eu tenho bastante de... Eu falo por mim, eu fui muito leitura, muita palestra, ouvir, eu sempre faço janta, tanto que os podcasts hoje é bacana por isso. Eu faço janta, eu coloco aqueles fones que não tem fio, eu faço janta, faço almoço, sempre ouvindo alguma coisa. Às vezes uma pregação que eu gosto, ou um louvor também, enfim, mas estou sempre ali ouvindo. Então, o ouvir, o ler, tu vai te corrigindo, tu vai melhorando cada vez mais. Ou seja, tu vai se alimentando de coisas boas. Né? Nós somos o que nós lemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós comemos e o que nós pensamos. Com esse projeto do Gloss Podcast aí, eu acredito, né, Michele, que isso a gente vai tirar de letra, principalmente eu que preciso. Com certeza. Preciso quebrar essa dificuldade que eu tenho de me expressar, né? Sim, com certeza. Vai treinar, né? O que acontece, Márcia? Eu, na PNL eu aprendi que a gente testa, opera até chegar à excelência. Então, tu vai corrigindo da próxima vez. Tu não vai corrigir tudo, mas pega duas coisas que no próximo tu vai fazer diferente, que no próximo tu vai praticar. Eu, assim, eu tenho aquele carro vermelho, né? O Cross. Então, ele não é automático. Aí, foi preciso agora arrumar ele. E aí, o Dedo meu esposo deixou o ideia para mim andar e é automático. E aí, na sexta-feira, eu peguei essa ideia e na estrada de chão. Tá.
Meu Deus do céu. E eu que nem andei de carro automático ainda, amiga. Olha. E essa semana meu marido falou, tu já tá pronto? Eu disse, quando comprar tu me ensina. Quando eu comprar o meu automático, daí tu me ensina. E andei lá pelas estradas do chão, né, pra perto da caçamba, coisa toda. Medo de falhar, enfim, né. Tá. Mais insegura do que tudo. Aí tá. Sozinha? Com o dedo. Ah, tá, ele tava do lado. Do lado. Ah. Tá. Aí, como o carro estragou, né, o pneu ali estourou e aquela coisa toda, tinha que arrumar amortecedores, que eu não entendo essas coisas de carro, mas enfim, né, o dedo precisou levar o carro pra lá, pra Xangri-Lá. E eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que pegar o carro. A ideia é na sexta-feira de manhã e trabalhar aí pra Turvo, pra Sombrio. Como é que eu vou fazer agora? Como se eu treinei só um final de semana, um dia de tarde, né? E aí eu disse, meu Deus, me dá coragem, meu Deus, me dá coragem, me instrui, me dá coragem. Tem misericórdia, preciso trabalhar, Senhor. Jesus. Eu comecei a orar, é verdade, conversar com Deus, disse, Deus, me dá força, me dá coragem. Sabedoria. Peguei, mas é bem assim que a gente faz. Aí eu peguei na sexta-feira de manhã, sabe de uma coisa? O dedo dormindo. Levantei 6 horas. Dá mais uma voltinha. Levantei 6 horas da manhã e disse, é hoje. Peguei, quando foi 6h45 mais ou menos, o dedo foi na porta, eu estava saindo no portão. Eu disse, vai ou racha, né? Aí tá, fui, ele só me disse, ele é automático, né? Tu bota lá no neutro, aperta no freio, bota no neutro e depois tu vem e continua no freio ali, mas depois tu vem e vai pra primeirinha para ele andar, né? E depois ele só vai. E tu não precisa trocar de marcha nada. Eu disse, ai meu Deus do céu. Meu Deus, me acompanha, me ajuda até sair um pouquinho mais cedo. Fui devagar. Murinha. A gente faz nem umas quero mais dessas. trocar do carro. Gostei? Imagina, Olha, claro. E aí peguei... Claro que gostou. Não, Quem não peguei. gosta? Fui pra Turvo, aí depois... Só acelera. Só acelera. Aí depois fui pra Sombrio, depois vim pra Arananguá e peguei aquela tormenta, aquele toró de água todo que deu. Nossa Senhora. Ali na BR. Na sexta-feira. Isso choveu mesmo. muito. E eu botei um som no carro e eu disse assim, eu nem pensei que eu estava no carro automático. Eu disse assim, Olha só. olha. E foi aonde veio algo assim dentro de mim, me encorajou de pegar aquele carro ali e andar com ele. Eu disse, quando eu cheguei em casa, depois daquele toró todo, eu disse assim, Dedo, eu não me reconheço. Eu não me reconheço. O medo que eu tava de pegar o carro, eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu preciso, porque eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso ter essa coragem. E tudo foi me ajudar. E assim, uma coisa me fortaleceu tanto para pegar aquele carro ali na sexta-feira de manhã, que eu nem acordei o dedo para dizer assim, vem cá, me ajuda a ligar, me diz como é que dá ré. Eu mesma fui lá e né, tomei conhecimento da coisa ali. A ação cura o medo, né, amiga? Na verdade, assim, não tem outra coisa. A ação cura o medo. Tu tem que sentir o medo, dá um passo à frente. Sentir o medo, vai dando outro passo. E agora eu ando com ele, não quero mais trocar de carro. Olha só. Porque é uma coisa boa, né, amiga? Tu só senta ali, tá na nave, né? Tá numa nave, né? Que legal. Deus, livre. Isso aí. Que sirva de exemplo para muitas outras coisas, né? Nossa. Vai orando, vai. Então. Vai orando agora mesmo. É verdade. Mas é um exemplo, tá? Tô Sim. colocando como um exemplo que não tem um ditado que diz que quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar? Eu tive que aprender a nadar na marra, porque eu tinha que trabalhar. Sim. E eu precisava do carro. Sim. E aí não tinha outro carro. E, meu Deus do céu, nesse momento, amiga, foi aonde eu tomei coragem e peguei o carro. E aí, enfrentei um toró d'água, enfrentei, fui para 2 municípios, entrei dentro de Sombrio. Claro, não é difícil ali, mas, enfim, como tu tem que só acelerar e acostumado a trocar marcha, né? Vem quebra-mola, tu pega e diminui a velocidade, aí tu troca a marcha ali. Aquele ali não, aquele ali tu vai numa boa, diminui, ele mesmo diminui sozinho. Coisa boa, né?
É maravilha aquilo ali. Mas fica o exemplo. Sabe, Márcia, dentro do Mulheres em Movimento a gente também trabalha as crenças limitantes. E existem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. E eu ainda hoje à tarde fiz um vídeo, ainda coloquei lá no meu IGTV, no meu canal do Instagram. Para quem não sabe, tá? É Michele Cailarim, Michele_Cailarim. Márcia já fala o teu Instagram também para as pessoas te seguirem aqui no YouTube lá. Isso, Márcia Rosso, Instagram. E Gloss Podcast, siga lá também. E buscando cursos. Buscando curso, educar, enfim. Então, existem as crenças fortalecedoras e as crenças ruins, que digamos que as limitantes, né? E aí, nesse vídeo, eu falo que uma crença fortalecedora que eu criei é porque eu sempre pedi oportunidades para Deus, né? E muitas vezes acontece, por mais que a gente busque oportunidade, parece que a coisa não flui, né, amiga? Sim. Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Sabe, só parece que tu vai, mas nada dá certo. Sim. Eu falava, Senhor, abre portas, né? Manda oportunidade. Então, o que acontecia? Eu começava a pedir para Deus e começava a esperar a oportunidade. Quando vinha a oportunidade, eu agarrava. Porque o meu pai dizia desde criança, o cavalo só passa cilhado uma vez, então tu sobe nele. E eu pensava, não posso perder essa oportunidade. Me convidaram para um negócio. Por mais que eu tivesse medo, eu ia com medo mesmo, porque eu dizia, foi Deus que mandou essa oportunidade, eu não posso perder. Já não tinha muita. Eu já fiz isso, sabia? Já não tinha muita. Ainda quando vi a oportunidade, eu digo, eu vou com medo mesmo, seja o que Deus quiser. Então, foi uma crença fortalecedora boa que eu criei, sabe? Que Deus mandou e eu vou. Claro, muitas vezes, alguns convites hoje, eu oro, eu analiso se é de Deus, se não é, porque depois, né, o inimigo vai botando aquela pele de cordeiro e muitas vezes tu pensa que é uma coisa que Deus mandou e não é, a gente tem que ter essa sabedoria também, né, esse discernimento. Também não, porque chega uma hora que começa a vir muita coisa e tu não pode aceitar tudo que vem, nem dá. Né? Então a gente tem que ter. As pessoas não trazem na testa, né, Michele? Não. Eu sou honesto, eu tenho um bom caráter, eu não sou mentiroso, nem mentirosa. Bem assim. E aí eu penso que a oportunidade ela vem e a gente hoje tem que agarrar. Né? Então, e outra, Márcia, muitas vezes as pessoas julgam quem está trazendo a oportunidade. A gente não pode julgar, porque a bênção vem às vezes através do ímpio, a própria Bíblia fala, né? Então, às vezes... Tem mais ímpio hoje do que... Tem bastante. Atire a primeira pedra, nossa, né? Quem nunca fez. Pelo amor de Deus, olha. Tem muita gente dando calote, muita gente mesmo. Sim. Claro, né? Pessoas que se aproveitam da bondade dos outros, né, Michele? Sim. Sempre vai ter, né, Márcia? Isso enfim... Mas voltando às crenças, e muita gente às vezes não agarra a oportunidade porque ela não se sente merecedora. Porque ela tem a crença de identidade fraca, né? Ela não se vê capaz, ela não se vê merecedora, ela não se vê importante, ela não reconhece os pontos fortes dela, o poder que ela tem. Então ela acha que aquilo é muito para ela. Já aconteceu de eu ver mulheres que negaram cargos bons de liderança, que ia trazer um retorno financeiro, ia trazer, né, um case de carreira para ela, por não se sentir capaz. Mas o que eu também fui desenvolvendo em mim e aprendendo, Márcia, ao longo da vida? Eu não sei, mas eu aprendo. Certo. Se tu me disser assim, Michele, hoje tem essa oportunidade, se eu achar a oportunidade interessante, eu não entendo nada daquilo, mas se eu tiver vontade e ver que é uma oportunidade, eu vou dizer, tu vai me ensinar? Se tu me ensinar, eu topo. Ou então, aonde que eu vou aprender isso? E eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer. Então, voltando ao que nós tínhamos falado ali, a questão da leitura, é um ponto que eu tenho falado para as pessoas, olha, adquire o hábito de ler. Mas e quando a gente lê e não grava, não consegue gravar o que leu? Leu, achou interessante, achou bacana, aprendeu, mas não consegue gravar. Por exemplo, se for falar daquele assunto que tu não consegue discorrer do assunto, é complicado também, né? Mas daí tu precisa perceber se quando tu tá lendo, tu tá realmente presente ou tá viajando na maionese, né, amiga? Será que é assim? Porque se tu tá mais presente ali, é que tu vai lendo como se aquilo fosse uma história, como se alguém estivesse contando para ti, porque histórias a nossa memória memoriza. Eu para mim, assim, mesmo gostando de leitura, mesmo até praticando a leitura,
Eu acho que a gente pode falar assim das inteligências múltiplas, porque como é que tem coisas que tu faz bem e é só uma vez. Tu aprendeu uma vez só e deu, entendeu? Entendi. Sabe do que eu estou falando das inteligências múltiplas? Sim. Então, parece-me que eu tenho essa ideia de que é por meio das inteligências múltiplas. Porque uma coisa assim, ó, eu sou muito da prática, sabe? Eu botar a mão na coisa, sabe? De fazer acontecer. Às vezes, eu faço uma limpeza na casa em 2 toques, né? Do que, às vezes, ler um livro inteiro, entendeu? Entendi. Eu gosto mais da prática. Tem que pegar gosto também, tem que fazer sentido para ti, entende? Mas também acho bacana ler, admiro pessoas que leem, acho, eu não tenho inveja das pessoas, mas assim, ó, que essa inveja é boa, né? Vejo pessoas que leem. Mas no Brasil, eu acredito, pelo menos aqui, eu tenho visto que as pessoas, acho positivo, as pessoas têm cada vez lido mais, buscado. Eu tenho várias clientes que aprenderam a ler, que pegaram esse gosto nos processos de coaching. Então, assim... Eu também acho que esse gosto pela leitura também vem muito pela internet, né, Michele? Eu acho que tu a precisa... internet facilitou bastante. Sim, porque daí tu já está acostumada a ler ali os posts, tu lê a descrição. Isso. Mas também assim, Márcia, eu acho que se tu quer pegar gosto por leitura, começa lendo o que tu gosta, um assunto que é interessante para ti. Porque até tem livros que são chatos, que eu considero que o livro é chato, eu considero o livro chato e muitas vezes eu não leio até o final, eu paro de ler, digo, não é para mim. Né? Às vezes não é que o livro é chato, é que não estou para aquele momento, enfim. E muitas pessoas diziam para mim que não gostavam de ler porque não entendiam. E hoje ela começou a entender, porque ela começou a fazer autoconhecimento, desenvolvimento humano. Ela disse, Michele, agora eu entendi, agora eu estou entendendo, eu estou gostando, porque antes eu não entendia. Exatamente. Então faltava um outro conhecimento. E hoje os livros de desenvolvimento humano, de autoajuda, de motivação, eles realmente são um pouquinho mais profundos. E às vezes a pessoa não consegue se conectar. Entende? Então, busca algo que tu vai gostar. Não gostou? Sei lá, então começa a ler um outro que tu goste realmente e vai buscando os que tu tem mais prazer. Porque senão tu tá forçando uma coisa que não vai. Sério, eu gosto muito de ouvir, Michele. Ouvir música. Fazendo as coisas e ouvindo música. E isso é um outro processo, né? Eu acho que cada um ele vai desenvolvendo o seu estado, né? Na PNL a gente entende que tem o auditivo, o sinestésico e o visual. Eu desenvolvi a minha audição de tanto ouvir pessoas, mas eu sou mais sinestésica. Michele, assim, dizem que o psicólogo, quando ele vai fazer como é que se diz, atender, né, o cliente, dizem, não sei, diz que ele coloca de forma imaginária, como é que se diz, fecha os ouvidos e ouve aquilo que somente interessa para a cura, para a melhora do paciente. Porque o paciente chega e coloca tudo, né? E o psicólogo não pode absorver nada daquilo para ele. Tem que saber separar isso. Isso eu acredito que seja uma técnica também. Tudo é técnica e tudo é testa-opera, na verdade. Vai testando, vai operando, vai testando. No começo, eu não atendo como psicóloga ainda, mas atendo como coach, como mentora, enfim, como treinadora. Então, no começo, era desafiante eu não ficar com aquilo, não levar aquilo. No começo. Mas depois chega um momento que tu tá tão acostumada, que tu já não leva mais nada daquilo para casa. Aquilo fica ali, entende? Sim. E tu não fica com dó da pessoa. No começo eu tinha dó, tinha pena. Mas depois tu entende que cada a vida vai trazer aquilo que precisa ser trazido. Deus vai permitir aquilo ali para te evoluir, para te se curar, para te superar. E tu não precisa ter pena, porque o sentimento de pena não é bacana, né? Acredito que não é um sentimento legal ter piedade do outro, mas colocar uma intenção de que o outro se cure, de que o outro se ilumine, que se encontre. Isso eu acredito também, na nossa intenção com a outra pessoa, na força da intenção. Também acredito nisso.
Que bom, então. Vamos dar encerrar nosso podcast de hoje, isso. né? Então foi isso. Hoje foi sobre Mulheres em Movimento. Tem muito mais coisas, na verdade, dentro do Mulheres em Movimento. Certo. Ainda tinha marketing que a gente não falou, tinha comunicação assertiva, comunicação não violenta. A gente vai ter outros encontros. Com certeza, com certeza. Falar sobre isso, né? Com certeza. Tá? Não esqueça de dar um like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar, né, Michele? Claro, com certeza. Nosso Gloss Podcast. Deixa eu ver o que os meninos colocaram aqui pra gente. Não estou conseguindo ler. Convidar? Convidados. Os próximos convidados que a gente vai trazer. É verdade. Verdade. É para vocês colocar aí nos comentários isso. Quem vocês gostariam que nós convidássemos, né? Talvez alguém que a gente não conheça, que a gente vai conhecer. Que vocês queiram conhecer, Talvez alguém que a gente vai trazer aqui que você também não conhece, mas vai acabar conhecendo. Enfim, deixa aí nos comentários uma sugestão de alguém que você gostaria que nós entrevistássemos, porque essa pessoa não necessariamente precisa estar aqui presencial, em corpo físico, mas ela pode estar aqui online, com certeza, né? Aí a gente faz uma videochamada para essa pessoa estar aqui com a gente. Então, deixa aí uma sugestão, marca essa pessoa e fala, fulana, eu quero te ver aqui. É isso, Márcia? Isso aí, Michele. Então é isso aí, né, gente? Mais algum recado dos meninos aqui da nossa equipe? Nós vamos mostrar a nossa equipe hoje, vem cada um. Vocês não sabem, vai ser uma equipe top aqui por trás, né, apoiando a gente, mas em outro momento a gente convence eles. A gente traz aqui um chocolate, daí eu quero ver se a gente não fizer uma troca de chocolate. Um X-salada, uma tábua, se eles não aparecem. Mas então tá, gente, até mais. Então tá, beijo pessoal e até a próxima quinta.